Começamos. Tocar. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Josué 1:7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Querido Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, que Tu possas nos falar. As Tuas promessas são maravilhosas. Tu desse a vida a nós, não somente a vida, mas vida em abundância. Pai, nós queremos usufruir dessa vida abundante que Tu nos desses. Pai, mas, ao mesmo tempo, nós devemos estar vigilantes para não tropeçarmos e não andar fora do caminho que o Senhor nos traçou. Queremos, nesse momento, pedir que Teu Espírito Santo venha ungir a cada um de nós, tanto aqueles que ouvem, como aquele que fala. Possas Tu ter liberdade de estar conosco, falando a cada um de nós. Te agradecemos por esses momentos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar talvez um pano de fundo sobre o que nós queremos discorrer no resto dessa conferência. Então, começando hoje, é a primeira mensagem. E nós queremos falar aqui, especialmente na época que nós vivemos. Eu creio que, mesmo estando aqui na conferência, né, provavelmente, com grande possibilidade, 95% das pessoas devem estar com uma maquininha dessa, né, ou no bolso, ou na frente, ou em algum lugar perto, nunca longe. Né. Esse é um símbolo da era que nós vivemos. Né. Então, quando o irmão Antoniel pediu para que eu desse tema, né, então, o tema geral daquilo que nós vamos falar é a plenitude de Cristo, como nós queremos falar, em uma era digital, no seu corpo, alma e espírito. Claro, tem vários aspectos para a gente conversar aqui. Nosso foco, nossa bússola
é sempre a palavra de Deus. Mas nós não podemos menosprezar daquilo que acontece ao nosso redor. E como isso nos afeta. Por quê? Nós temos de conhecer as armadilhas do diabo. E a Bíblia nos alerta para que a gente possa estar atento a tudo isso. Isso é importante. Então, o eterno propósito de Deus, ele tem uma trajetória. Como ontem o irmão José Gustavo, ele nos trouxe nas palavras do irmão Frank, vendo toda uma trajetória, só que no meio houve a queda, a restauração e o prosseguimento da jornada. Ou seja, estamos numa jornada, todos nós. O ponto é como é que nós vamos encarar essa jornada. Tem pessoas que falam, que bom, eu já estou salvo. Minha jornada terminou. Daqui para frente, né, eu já ganhei meu passaporte diplomático. Já posso ficar tranquilo. Mas a gente descobre que, de repente, todas essas promessas que nós lemos não se concretizam no nosso dia a dia. Eu me lembro de um pequeno trecho de uma ilustração do irmão Christensen, chamado Mente Renovada. Não sei se alguém leu esse livro, um livrinho pequenininho, né? Ele fala sobre salvação, né? Um pedaço fala salvação. Né? Uma ilustração dizendo, um filho, né, chegou para... ganhou do pai um carro novo. Né? Esse carro se chama salvação. Né? Aí ele ganhou, aí contou para todos os amigos. Amigos, olha o que eu ganhei do meu pai. Esse carro belíssimo, né? E aí ele pegou esse carro, começou a mostrar para todo mundo. E passou o dia, 2 dias, os caras diziam, você estava tão contente, por que não está contente? Eu falei, está complicado, né? Depois que eu ganhei esse carro, eu comecei a empurrar esse carro. Primeiro eu tentei empurrar, né, indo na traseira do carro, fazendo força, percebi que não estava dando certo. E depois eu tentei, né, virar de costa, né, para o carro, com perna assim, né, usando força das pernas, tentando. Aí foi complicado também. Aí fui na janela, o carro, abaixei a janela, comecei a empurrar o carro pela janela. Continua complicado. Realmente, carro é muito bonito. É lindo o carro. Né, do último ano. Mas empurrar esse carro que é o problema. Ou seja, ganhamos um ótimo carro. Agora esse carro passou a ser nosso problema, que pesa demais para empurrar. Acho que entenderam, né? Carro é muito bom, mas pesa demais. Até que o amigo disse, vamos entrar no carro, vamos ligar a chave e ir embora.
Parece bobagem. Mas não é, muitas vezes a gente sente que esse carro está pesado demais. Isso porque eu soltei freio de mão, hein? O eterno propósito de Deus é que não encaramos isso como um peso. E que muitas vezes o cristão encara dessa forma. E salvo diz, e quase dizendo assim, eu era feliz, não sabia. Por que acontece isso? Porque nós queremos viver uma vida cristã da forma como nós vivíamos antes de ser salvo. É a famosa palavra que eu não conhecia, né? Mas depois aprendi, chama paradigm shift, quer dizer, mudança de paradigma. Ou seja, paradigma é uma forma como você faz as coisas. A gente usa o mesmo processo, mesmos valores, mesma avaliação que a gente faz do passado para encarar a vida cristã. Não vai rolar. Mas por que a gente continua assim? Tão famoso versículo Romanos 12, 1 e 2. Porque as nossas mentes, nossos costumes não mudaram. Você sabe, essa caixola aqui, famoso cérebro, que comanda todo o resto. Tem que conhecer. Né? Aqui tem o sistema nervoso que nós temos. A massa que está dentro do cérebro é apenas 2% de peso do resto do corpo. Sabe quanta energia ele gasta do nosso corpo quando você come? Né? A comida deve estar boa, cafezinho, não sei o quê. Né? A gente se alimenta para sustentar o nosso corpo. Quantos por cento da energia é gasto aqui, nesse 2%? Alguém tem ideia? 25% da energia do nosso corpo inteiro é gasto no cérebro. Ou seja, aqui uma usina de energia que a gente gasta. E o que o cérebro faz? O cérebro faz o seguinte, como chama? Otimização energética. Está na moda, né? O cérebro faz isso há muito tempo. Alguém, quando esse rapaz que está dirigindo o carro, provavelmente, enquanto eu estava empurrando o carro, ele está sabendo onde o carro vai. Mas quando senta no carro para dirigir, agora os mais jovens não estão nem interessados em tirar carta. Mas quem tirou carta, se lembra que no início, quando você estava dirigindo pela primeira vez, aprendendo, né, autoescola, depois, claro, né, como é que você dirigia? Principalmente em um carro mecânico, né? Agora já com automático já facilita. Mesmo assim, quando você está dirigindo, alguém está do lado e diz assim, não sei o que, começa a conversar, você fala, não, deixa eu me concentrar em dirigir. Não aconteceu todo mundo? Por que você fala, agora está na hora, não, seta aqui, não sei o que, pisa na embreagem, agora você se preocupa com um monte de coisa, você fala, e se não me concentrar, eu não vou conseguir dirigir. Para assim mais velhinho que nem a gente, né? Ser experiente, né?
claro. Né? Bom, a gente dirige assim, fala, olha a paisagem, olha a lua, não sei o que, dirigindo. Tá. Você está conversando. O que aconteceu? Isso chama habituação. Aquilo passou a ser um hábito que não passa mais por córtex frontal, que você precisa tomar decisão. As decisões são tomadas no córtex frontal. Mas, no seu lóbulo, assim, vamos dizer, de mecanização, ou de levar isso para a reação automática, que é habituar, você cria um hábito, você não toma mais decisões, ele vai no automático. Você faz um monte de coisa no automático. Quando está no automático, ele gasta muito menos energia do que aqui na frente. Então, gente, primeira vez se ensina a criança a escovar dente. Agora você ainda pensa como é que você escova dente? Ou muitas coisas entram no automático. Romanos 12, 1 e 2 disse como nós saímos do automático. Porque nosso automático é a nossa velha natureza. Por quê? Muitos de nós estamos no velho modo de vida, em velha maneira de encarar. Por isso é tão importante a renovação das nossas mentes. Ficamos anos na nossa velha natureza. E depois a gente quer entrar na nova natureza com automático da velha. Vamos falar muito sobre isso daqui a pouco, nas outras mensagens. Então, a partir desse momento, nós temos que entender uma parte que é a velha natureza. E por que a gente tem que sair dessa? Uma das coisas que mais nos educa da velha natureza por que não devemos dar celular para crianças? Aqui é dose concentrada do mundo. De novo, dose concentrada no mundo. Veja, eu não sou contra. Aliás, né, quem entra no meu escritório diz, para que tanta tela? Eu tenho um monte de telas. Porque eu queria ver, né, o observatório do mundo, do estudo, está tudo lá. Mas eu tenho que ter plena consciência que esse é o mundo. Nós estamos num mundo de intensa informação. Não podemos, não tem como escapar desse mundo.
Quando você entra no restaurante, você fala, cadê cardápio? Eu tenho QR Code aqui. Você fala, mas espera um pouco, mas eu não consigo, eu não tenho, como é que chama? Não tenho conexão. Não, tem Wi-Fi aqui de graça do restaurante. Não tem desculpa. Então, gente, você sabe que tudo, né? Você vai para o aeroporto, vai pegar avião, qualquer coisa. Meus alunos vêm totalmente equipados para a aula, só com o celular. Toda a pedagogia que eu tenho que fazer dentro da sala, fazer exercício, professor, você já pôs no arquivo lá do Teams para a gente ler? Se eu pedir para entregar uma folha de papel, é um trabalhão, porque ninguém tem uma folha. Não vamos ignorar do mundo digital que vivemos. Ele está nos moldando em termos da nossa vida. Inclusive eu aqui, né? Então, nós vemos que Deus nos criou. Mas além de nós, Deus criou outras criaturas. Em Isaías 6, 2 e 3, diz que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui a gente está vendo os serafins, que são os anjos. E dentre esses anjos, havia um anjo especial. Isso está em Ezequias 28, só vou ler, Ezequiel, né, 28, verso 14, Tu eres querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo, santo de Deus, do brilho das pedras andava. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecasse, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. O querubim da guarda é aquele que fica ao lado do rei. Revoltou-se. E esse se tornou inimigo de Deus. Por que estou falando isso? Às vezes, nós ignoramos que na nossa caminhada existe um inimigo. Ele está no caminho para que a gente não consiga andar no caminho de Deus. Ele foi a causa da queda. Nós estamos conversando aqui fora. Quando Adão e Eva, eles pecaram, houve um processo a partir dali em que nós descemos no fundo do poço, eu diria, mas Deus naquele momento já preparou o resgate. Quem não queria que isso acontecesse é um inimigo. Temos um inimigo. Você sabe, às vezes a gente dá um de avestruz.
A gente enfia a cabeça no buraco e acha que não. A ciência explica isso, não sei o quê. A gente ignora que temos um inimigo que a gente tem que enfrentar. Eu estou falando com muito temor. Um dia antes de nós começarmos a conferência, todos os que estão aqui falando tiveram seus problemas para vir. O inimigo é real, ele atua. Aproveito para dizer, a gente pede a oração dos irmãos durante a conferência, porque nós estamos numa luta. Não estamos sozinhos empurrando aquele carro. Ele está pondo o paralelepípedo na frente do carro. A gente não gosta muito de falar. Não vamos cutucar com vara curta o leão. Mas temos de estar atento que ele está atrapalhando a nossa vida. A gente acha que nosso problema só sou eu. Não, você mais alguém. Então, a gente vai falar. Por outro lado, não vamos temer. O que não podemos é ignorar. Mas não vamos poder dar crédito para ele. Porque nosso Deus é muito maior. Só que nós não podemos ignorar suas armadilhas. Porque ele constituiu um reino dele. Claro, de maneira grotesca, talvez, eu diria, nós temos um governo aqui no país. Mas quem está em São Paulo, nós sabemos que tem outro governo chamado PCC. O CV, lá no Rio. Vocês estão entendendo? Com suas regras muito claras. Seus adeptos, o seu exército. Temos de estar atento? Claro que temos. A gente sabe, nós sabemos que a vitória final é do nosso Senhor. Mas estamos numa luta. Temos que ter plena consciência disso. Ele nos ataca diretamente. Mas também ele usa suas artimanhas. E sem querer, alguns de nós podemos ter sido até instrumento dele. Sem saber, na nossa inocência. Você fala, não, eu não. Depois vamos falar sobre isso. Então, nós, em Romanos 1, 21, 22, diz, porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seus corações insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Para alguns irmãos, como eu,
que está na academia, estudando, né, no meio dos intelectuais. Quase todos os acadêmicos acham-se sábios. Mas muitas vezes Deus os olha e diz: vocês são loucos. Por favor, eu não sou terraplanista. Eu sei que ciência tem o seu espaço. Mas a gente tem que saber que espaço que ele tem. Importante. E nós também temos que ter clareza onde isso se aplica. Não podemos negar que para chegar aqui, vocês pegaram um carro. Ué, as coisas da ciência eu não quero, então vou vir a pé. Não pode. A gente usa. Enfim. Satanás atua. Uma dúvida nossa. Deus não poderia acabar com Satanás numa palavra. Então, vou dar um exemplo. Não sei quantos aqui gostam de futebol, né? A seleção brasileira acabou de perder a Copa América, né? Mas quem são os jogadores que jogam na seleção brasileira? São desses daqui que estão disputando o campeonato brasileiro? De onde vêm esses jogadores? Os melhores jogadores brasileiros jogam na Europa. Por quê? Porque eles são bons, porque têm bons adversários. Se você só joga contra pé de chinelo, você será um deles. Eles querem que você comece lá no, como é que chama? Infantil, não sei o quê, até que se chega no treinamento, né? Sou São Paulino, né? Lá você sai do pequeno do Jockey, depois vai para Cotia, depois vai para Barra Funda, depois um dia você vai jogar no Morumbi, tá? E logo depois são vendidos para a Europa. Tem uma trajetória. Deus não vai fazer você enfrentar acima do que você pode. Mas você será treinado. Nós somos treinados. O Senhor vai colocar adversário à altura para você crescer. Engraçado dizer, né? Ele é um sparring para nós crescermos. Nossa, nem comecei a mensagem ainda, já acabou o tempo. Uma das armas que o inimigo usa é um ataque direto. Mas ele é muito mais sutil. Porque se toda vez ele ataca direto, é ele. E de repente a gente cai numa armadilha sem perceber. Fala, não, isso é boa, coisa boa. Quem não gosta do ar-condicionado, né? Quem não...
Ele oferece coisas boas para a gente. Então não vou. Não, eu vou viver uma vida espartana, nada desse negócio de ar-condicionado, eu vou buscar água no poço. Não. Deus quer que a gente usufrua as coisas boas também. O problema é quem está dando essa coisa boa. A quem você presta tributo a essas coisas que Deus nos dá? Quem é o doador dessas coisas? Tudo que Deus dá gratuitamente. Tudo que o diabo dá sempre tem um preço pesado atrás dele. Como se diz, o diabo não dá nada. Não dá nenhuma corda sem nó para você. E um nó daquele tamanho. E depois você diz, por que minha vida está enroscada? Porque você aceitou essa corda com aquele nó. Ele dá um nó na sua vida. Aquilo que Deus dá, bem, tão gostoso, é de graça. Porque Ele é um Deus gracioso. A gente vai falar ainda mais, eu vou pular algumas partes que está preparado aqui. Então, nós temos um momento, a gente tem que discernir que época a gente vive e o que está acontecendo e como a gente lida com isso. Eu acho que não vou terminar isso, mas eu queria apresentar primeiro algum vislumbre que mundo que a gente vive. Nós temos 3 inimigos. Na verdade, a essência são 2. Né? Nós temos de lutar contra o pecado, temos de lutar contra o inimigo, e nós não podemos amar o mundo. São 3 áreas que a gente tem que tomar cuidado. Então vamos ver hoje que mundo que nós vivemos. Tá? Eu não sei, eu tenho quase certeza, né, que vai ser um slide, como é que se chama? Confidencial, né, que ninguém vai conseguir ler. Se puder fechar as cortinas, eu acho que tentar escurecer, né, porque tentar escurecer ao máximo. Já melhorou bem, né? Eu tenho um arquivo aqui de 500 páginas, né? Definitivamente não vou mostrar tudo, né? Então, alguém está conseguindo enxergar? Tá bom. Quer dizer, que bom, porque vocês enxergam bem, porque eu não estou enxergando, né? Mas, em todo caso, vamos lá. Eu estou mostrando um arquivo sobre um diagnóstico do mundo de tecnologia. O título fala do
era digital, né? Então, o que é essa era digital? Existe uma conferência que acontece todo março em Austin, chamada South by Southwest. Alguém já ouviu falar isso? É o maior evento de tecnologia do mundo que acontece no Austin, todo ano. No Brasil, a gente tem uma versão tupiniquim chamada Hackathon do Santa Rita do Sapucaí. Alguém de Minas sabe onde é que é isso? Sabe? Conhece lá? Esse ano vai acontecer a partir do 1º de agosto, tá? É uma versão tupiniquim dessa aqui, né? Às vezes a gente está ligado a isso aí. Então, aqui fala das grandes tendências do nosso universo, né? E em termos de tecnologia. Tá? Austin fica no Southwest, né? South by Southwest, né? Lá no costa leste, né? Uma cidade que não tem quase nada. Já foi lá, né? Você entra correndo, sai já, né? Mas naquela semana, assim, o mundo inteiro vai para lá. O brasileiro vai muita gente para lá pegar isso aí. Então, eu só vou falar dos grandes tópicos sobre a tendência de 2024. Passa para o próximo slide. Bom, eu sei que eu vou atrapalhar, Antônio, desculpe, tá? Eu vou vir para cá, tá? E ler aqui. Tentar ficar um pouco mais abaixado. Primeira tendência chama inteligência artificial. Esse vai ser grande vibe, né, do mundo. Segundo é bioengenharia. Estamos falando da engenharia biológica, como muda o nosso DNA, como muda as plantas, né? Como criar alimentos mais resistentes à praga, né? Tudo geneticamente modificado. Né? Terceiro, Web3. Eu não sei, eu acho que tem gente que aqui entende bem o que é o Web3. Web3 é uma tendência de você integrar toda a rede com mudança de paradigma de identificação. Vamos tentar... Vocês repararam que talvez tem gente que não use banco eletrônico, né? No qualquer aplicativo seja Itaú, Bradesco, Santander, tem um lugar chamado Open Finance. O que é Open Finance? Ele diz que você consegue do seu banco acessar qualquer banco que você tem conta. Hoje, eu falo os nomes, se não souber, depois a gente conversa, tá? Por exemplo, você tem que fazer um cadastro no Instagram, um cadastro no Facebook, um cadastro no WhatsApp, um cadastro não sei o quê. Para cada um desses aplicativos que você usa, você tem uma identidade, certo? Esse seu dado passa a ser propriedade de cada um desses aplicativos ou dessas empresas. No Web3 a longo prazo, você vai ter uma identidade só que serve para todo mundo. Facilita tudo? Também facilita para quem te controla, tá? Bom, Energy and Climate. O que está na moda da energia e clima, essas duas palavras foram
propositadamente colocado junto. Porque quem que não precisa de energia? Se não tiver energia, você não põe gasolina no carro. Você não cozinha. Já imaginou se vivesse eletricidade? Alguém já pensou nisso? Aqui não estaria funcionando. Uma coisa alta necessidade, coloca junto com clima. E clima passa a ser um fator de controle. Pode não ter nada a ver, mas não importa. Não posso entrar em cada um deles, né? Eu trabalho um pouco com isso. Metaverso e novas realidades. Vocês aguentam um pouco e eu vou falar logo depois sobre isso, tá? Mobilidade, robô e drones. Só para falar para vocês. Você sabia que a Rússia, que é a maior armada militar desse planeta, na guerra Ucrânia, ele retirou toda a sua frota do Mar Negro, porque a Ucrânia estava acabando com sua frota. Como? Drones. Navio grande, alvo fácil, baixa mobilidade e tira o alvo para os drones. Que não precisa de uma pessoa para pilotar, você não vai perder vida atacando. Estou falando do lado ruim. Mas quem é agricultor aqui, não sei quem que trabalha com isso, o drone ajuda muito na plantação e outras coisas. O drone em si não é ruim, mas depende de como você usa. Né? Próximo. Não se assuste, só tem mais 500 folhas, né? Então, computing. Toda a parte de computação, vamos ter uma grande revolução. Quando chegar a computação quântica, que já chegou, ele não aumenta em 100%, 200%. Ele aumenta em milhares e milhões de vezes a capacidade de computação de hoje. Não tem criptografia que vai resistir um ataque, a gente chama de ataque de força bruta. Sigilo foi para a glória. Ela tem medo, né? A Priscila tem medo que eu falo assim. Então, quando não souber, pergunta para ela, né? Então, mas no caso, agora já falei. Aí eu também sei um pouco, né? Então pode perguntar para mim também. Healthcare and medicine. Hoje, a medicina, ela está no granularidade de nanotecnologia. Eu tenho alguns projetos que a gente roda com IPEM. Né? Você sabia que todos nós, quando entramos no hospital, a gente é tratado por energia nuclear? Vocês fazem exame? A coisa mais básica, o que é uma radiografia? É a radiação nuclear. Tomografia, ressonância. Então você vai ver, quem trabalha com medicina, né?
tenho nossos conhecidos, irmãos, irmãs, médicos, né? A gente fica brigando, né? Bom sentido, né? Eu que sou engenheiro, disse, a medicina hoje é engenharia. Não existe nada na medicina que não seja engenharia. Aí eles falam, não tem nada. O que vale são os médicos mesmo, né? Mas o médico usa instrumentos. A era digital revolucionou a medicina, né? Healthcare. Só que qual é o problema com isso? Maior custo, maior aumento de custo que nós temos na sociedade e a área de healthcare é da saúde. Problema para todos os governos. E essa área está na mão de pouquíssimas pessoas. Por exemplo, quem conhece uma empresa chamada Siemens? O que Siemens tem a ver com isso? É o maior fornecedor de equipamentos médicos. E uma das big techs que passa longe de todo mundo. Mas nossa saúde está na mão deles, né? Built environment. Essa área, né, da engenharia mesmo, que a gente trabalha, é todo o processo de construção. Acho que alguém já viu lá na China eles construindo um prédio de 20 andares em um dia. É isso. Hein? Build, de construção. Tá? Basicamente, toda a área de real estate, de imobiliária, por exemplo, está nisso. Construção de estrada, diques, túneis, sabe? De novo, estou voltando à minha origem de engenheiro, né, nisso aí. Você vê que engenheiro está em um monte de coisa. Financial Service and Insurance, serviço financeiro e saúde. Antigamente a gente manda um dinheiro para cá, agora hoje a gente fala o que é? Manda um Pix. O Pix passou a ter sinônimo de dinheiro. Aí, quer dizer, faz isso que gera Pix, tá? Vocês já ouviram falar nisso, né? O que gera Pix? Gera dinheiro. Todo mundo sabe o que é Pix, né? Sabe onde é que nasceu o Pix? Banco Central. Não foi dos bancos. Outra conversa longa, porque tudo depende de recurso financeiro e meio de pagamento. O mundo está interconectado por meio do sistema financeiro. Por meio do sistema financeiro, você rastreia tudo. Daí vem aquela frase chamada follow the money. Você quer descobrir qualquer coisa? Follow the money. News information. Notícias e informação. Todos nós somos consumidores de notícias e informações. Você é aquele que você come, daquele que se alimenta. O principal alimento que nós temos hoje é informação. Sport.
é que não dá tempo, né? Por que esporte é tão importante? É uma das grandes parcelas da economia de qualquer país, é esporte. O que é esporte, hein, gente? Na linguagem romana se chama circo. É a grande distração do mundo de hoje. Então, nós somos muitas vezes escravos dessa distração também. Tira tanta produtividade da gente por meio de distração. Mas também, essa é um dos escapes preparado para o futuro. Mas está dentro daquela filosofia do pão e circo. E junto com o esporte hoje, qual é a tendência que subiu? Bet. Alguém já ouviu falar isso? Literalmente, jogo de azar liberado mundialmente. Bet é aposta. Aposta online. Ainda tem mais um pouquinho. Space, espaço. Essa semana passada, no fim de semana, descobriram em Marte novos minerais. Você acredita que a gente vai começar a explorar minério no espaço? Espaço, ciências espaciais é uma das ciências mais avançadas que existe, porque, aliás, anteontem foi 69, então quantos anos, né? 20, 60, hein? 55 anos, né? 55 anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Foi em julho de 69. E, por um bom tempo, deixamos de explorar o espaço. Por quê? Porque é muito caro. Toda vez que sobe o foguete, cada foguete lançado custa 300 milhões de dólares. Um tal de Elon Musk fez com que esse custo passasse a ser 300 milhões. Ele passou, 3 bilhões de dólares. Tá? Ele pegou essa cifra e passou para 30 milhões cada lançamento. Ou seja, lançamento do foguete hoje é affordable, ou seja, é consumível, né? Tanto é que a NASA desapareceu, sabia? Quem lança os foguetes da NASA é Elon Musk. Por quê? Porque ele fez um foguete que dá ré. Antigamente o foguete sobe, agora o foguete sobe, desce, põe a gasolina e sobe de novo. E preço do combustível. O Brasil lança satélites com SpaceX. Consequência. Qualquer um de vocês pode comprar uma assinatura de Starlink num preço razoável para acessar comunicação na selva amazônica.
portanto, possibilita que a comunicação e conexão seja planetária, né, em qualquer lugar. Não precisa mais de torre de transmissão. Não é que não tem. Tem uma torre de transmissão que fica lá em cima. São satélites de baixa altitude, de 200 quilômetros. Aliás, né, isso faz com que a gente possa estar o tempo inteiro conectado, identificável. Supply chain logística. Bom, essa parte é interessante porque a parte de cadeia de suprimento e logística é o que movimenta todo o mundo físico. O mundo físico está baseado nisso, né? Eu não quero entrar mais, mas também, se quiserem conversar sobre isso lá fora, vamos. Aí que entra pesadamente a tecnologia blockchain. Tá? Depois a gente fala, senão eu já passei do tempo que eu não vou. Hospitality and restaurant. Passou a ser uma coisa parecida com esporte. Hospitalidade e gastronomia. Eu me lembro anos atrás, quando ainda trabalhava na IBM, veio um americano, um diretor de lá, ele veio conversar comigo. Ele orgulhosamente disse assim, eu perguntei, né, ele um cara assim, na área de banco de dados, era o top, né? Aí ele chega para mim e disse, o meu filho, orgulhosamente dizendo, meu filho acabou de se graduar. Aí eu falei assim, em quê, né? Ele assim, ele é um chefe. Aí eu falei, chefe de quê? De cozinha, né? Não, se gente, aquele tempo eles enxergavam que nós vamos para a glutonaria. Não sei se entendeu, né, o que estou falando. E hoje a gente não vende produto, né? Então, quando nas nossas aulas de marketing, a gente chega, pessoal, não venda produto, venda experiência. É concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E depois, finalmente, entretenimento de todas as áreas. Por coincidência, onde é que acontecem os grandes shows? Nas arenas. O mesmo circo serve para esporte como entretenimento. Pessoal, desculpe, eu nem comecei. Mas eu vou ler, posso pedir emprestado mais 5 minutinhos, pelo menos. Nós vivemos num ambiente totalmente artificial.
E eu vou ler um trecho que eu peguei da web, da internet. Como muitas pessoas lidam com longas horas de trabalho, Shiharu Shimoda procurou companhia por meio de um aplicativo de namoro. Por 2 meses, ele trocou mensagem com 5 ou 6 possíveis parceiras, mas não demorou muito para ele se interessar por uma jovem de 24 anos chamada Miku. 3 meses depois, eles se casaram. Detalhe, Miku é uma robô de IA. E Shimoda sabia disso desde o primeiro dia. O trabalhador de fábrica de 52 anos e um dos mais de 5.000 usuários de Lovers, um aplicativo criado há 1 ano que permite interação apenas com inteligência artificial generativa. Shimoda também está entre o grupo muito maior de pessoas que desistiram ou estão cautelosos com relação à bagunça e incerteza que vem com romance real. Namorar leva tempo e esforço. Enquanto as troca com Miku, exige pensamento mínimo enquanto espera a água ferver ou um trem chegar, de acordo com Shimoda, que se divorciou há 2 anos. E eu volto para casa vazia. Eu adoraria minha casa de verdade novamente, disse ele. Mas seu casamento com Miku é apenas outra forma de jogo de papéis. Mas é difícil se abrir para alguém quando você está conhecendo pela primeira vez. Em dia 22 de novembro de 2022, foi lançado na internet um aplicativo que já existia há muito tempo, chamado ChatGPT. Foi o aplicativo que teve a maior adesão em 30 dias. Chegou até 30 milhões de usuários em 30 dias. Não teve nenhum outro lançamento que teve tanta adesão. Por que foi tão importante? Porque pela primeira vez, pessoas sem nenhuma instrução de ciência de computação conseguiu conversar com uma máquina. Inteligência artificial. Ele passou a interagir conosco como uma persona. E a partir daqui, eu diria, viciou todos nós para mergulharmos no mundo virtual e no real. E nós passamos a nos alimentar dele, trabalhar com ele e começando a viver num mundo que não nos pertence. Não quero terminar desse jeito. Em Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Na verdade, nós estamos sendo aprisionados. Em João 8,36 disse: Se, pois, Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Eu tinha muita coisa ainda para falar hoje, né? Mas não faz mal, a gente conversa outros momentos. Porque é importante a gente conhecer como esse mundo que a gente vive, tem muita coisa desse mundo que a gente, sem perceber, já estamos mergulhados neles. Mas o Senhor quer nos libertar no nosso corpo, alma e espírito. Ok, gente? Bondoso Deus, mais uma vez nós queremos te louvar, porque o Senhor é o libertador. Porque é tua promessa que se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Todos nós, o Senhor veio para nos libertar de tudo isso. Pai, queremos me entregar aquilo que nós falamos diante de Ti. Purifique, para que cada um de nós possamos reter aquilo que o Senhor quer que nós retenhamos. E poder entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Que Teu Espírito Santo venha atuar em cada uma das mentes, os corações, para que nós possamos voltar nossos olhos para Ti e contemplar Ti somente, Pai. Pai, fique conosco nessa manhã. Fique com cada um de nós, para que nós possamos ter essa vida plena contigo, Pai. O mundo não nos oferece uma vida plena. Pode querer nos oferecer conforto e outras coisas. Mas nós queremos saber de onde vem a coisa. Nós queremos receber de Ti as coisas que nos faz andar na jornada que Tu queres que nós vivamos. Fique conosco nesse momento, guarda-nos o resto do dia e por toda essa conferência. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.